Olá, professor da Escola Bíblica, seja muito bem-vindo ao canal de comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e também canal de comunicação da Escola Bíblica aqui de Blumenau, Santa Catarina. É um prazer mais uma vez estar com você através deste vídeo para compartilhar informações, conhecimento e crescermos no estudo da Palavra de Deus. Lembrando a você que nós vamos estar hoje comentando sobre a classe dos jovens, a lição de número 2, vamos trabalhar sobre como os pentecostais interpretam a Bíblia, vamos olhar a palavra de Deus, como nós fazemos a interpretação do texto bíblico e também trabalhar alguma coisa da aplicação do texto bíblico à nossa realidade. Eu sou Eliabe Camargo Alves e é bom estar aqui com você em mais uma aula a qual vamos estar compartilhando conhecimento. Nós estamos trabalhando nesse trimestre, na lição dos jovens, sobre o vento sopra onde quer, o ensino bíblico do Espírito Santo e a sua operação na vida da igreja. A igreja cresce, a igreja nasceu através de uma ação do Espírito Santo. Na verdade, se olharmos para o texto bíblico, o texto da Palavra de Deus, nós vamos ver que Jesus ordenou aos discípulos que antes deles saíssem pregar o Evangelho às nações, eles deveriam ficar em Jerusalém, porque ali eles seriam cheios do Espírito Santo. E a partir de então, a igreja cresceu, e cresceu na ação dinâmica do Espírito Santo presente na vida da igreja. Lembrando a você, professor, que nós estaremos comentando a nossa lição e nós temos um material que pode ajudar você também a aprofundar o conhecimento que você tem do conteúdo no eb-blumenau.com.br. Lá no site você vai ter o material que eu preparei como apoio para você na sala de aula e é uma apresentação de PowerPoint. Se você quiser levar ela integral do jeito que está para a sala de aula, fique à vontade, esse material é preparado especialmente para você, ok? Vamos lá então. O texto que nós temos como texto áureo da lição e também como texto do dia diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E é realmente isso que nós vamos fazer, ensinar os nossos alunos uma interpretação bíblica, aquilo que nós precisamos fazer para ler a palavra de Deus e aplicar ela à nossa vida, como tornar o texto bíblico uma verdade para nós nos dias de hoje, sem pecar em relação à realidade, à verdade, o que a palavra de Deus está dizendo, olhar para ela e ver o que ela está dizendo e aplicar isso à nossa vida. É um grande desafio hoje nós comentarmos sobre isso. Por quê? Devido ao número grande de pensadores, número grande de pessoas que podem se expressar hoje das mais diversas maneiras, e estão aí os meios de comunicação para isso, surge diversas linhas de pensamento, diversas linhas de interpretação da palavra de Deus. O que nós vamos levar para a sala de aula hoje é uma tentativa de ensinar os nossos alunos, uma busca por isso, de conscientizá-los de uma interpretação verdadeira do texto bíblico. E vamos fazer isso na perspectiva e no olhar de como os pentecostais interpretam a palavra de Deus. Como nós lemos a Bíblia e tiramos dela o conhecimento para nós, a nossa regra de fé, e aplicamos ela à nossa verdade. Que Deus abençoe a sua vida, querido professor, e que você tenha uma excelente aula. O nosso objetivo aqui é compartilhar com você algumas informações para que essa aula seja uma aula de sucesso, e sucesso avaliado na perspectiva de que os seus alunos vão conseguir levar para casa e para a vida o conteúdo que aprenderam. Algumas sugestões eu faço para você. Primeiro, você precisa ter essas sugestões e os 3 princípios da boa aula. Eu sempre comento com você. Primeiro, você precisa ter os objetivos da lição claros e definidos durante a sua aula e sempre ter eles na sua mente, na sua visão, para que você possa assim concluir a sua aula com esses objetivos alcançados. E os objetivos da lição são compreender a importância de ler e interpretar a Bíblia corretamente. Ou seja, seus alunos precisam sair da sala de aula tendo esse entendimento. Nós precisamos compreender a Bíblia corretamente. Precisamos interpretar a Bíblia corretamente.
Nós não podemos ler simplesmente por ler. Nós não podemos seguir o primeiro pensamento que aparece em relação à palavra de Deus. Nós precisamos avaliar o que estamos ouvindo através de uma interpretação correta. Então, os seus alunos precisam sair da sala de aula tendo essa compreensão. É importante ler e interpretar a Bíblia corretamente. Segundo objetivo é mostrar a forma como o pentecostal lê a Bíblia. Há várias maneiras de interpretar a palavra de Deus, desde a herética, a verdadeira, ou talvez aquela que vai para um extremo da palavra de Deus, fazendo com que ela não tenha uma aplicação na vida diária. Para isso, nós vamos hoje mostrar aos nossos alunos como nós, pentecostais, lemos a palavra de Deus e absorvemos ela em nossa vida. E o terceiro objetivo é conscientizar os seus alunos de que o livro de Atos tem caráter descritivo e prescritivo. Esses são os nossos objetivos e eu tenho certeza que vamos buscá-lo no decorrer da nossa aula no dia de hoje. Segunda sugestão que eu faço, tem um esboço da sua aula. Está desenhado para você no material que eu tenho aqui, um esboço da aula com aplicação, interpretação de texto e assim por diante. Isso facilita o alcance do objetivo. Terceira sugestão é apego às Escrituras, à palavra de Deus. Tenha ela em mãos e leia ela durante a sua aula e aplique a Bíblia aos seus alunos, a vida de cada um deles. Os seus alunos precisam sair da sala de aula amando a palavra de Deus. Uma outra sugestão que eu faço para você é a seguinte: já que nós estamos falando de interpretação bíblica e de aplicação da palavra de Deus, é necessário trazer para os nossos alunos alguns erros extremos de interpretação da palavra de Deus. Hoje na internet, YouTube, rede social, você consegue ter acesso a erros de interpretação da palavra de Deus de uma maneira bem fácil. Na verdade, isso não deveria acontecer, mas existe e existe os mais extremos possíveis. No material de apoio eu compartilho com você um link de um vídeo pequeno, acho que é 3 minutos, alguma coisa assim, de uma interpretação totalmente equivocada da palavra de Deus que leva alguém a errar e errar muito na interpretação que essa pessoa fez do texto bíblico. Então eu faço uma sugestão. Para começar a sua aula, fazer com que seus alunos tenham interação com o conteúdo, já estar envolvido com esse conteúdo, passar esse vídeo que se torna até um pouco cômico, né? Trazer isso para a sala de aula vai fazer com que eles mostrem interesse um pouquinho mais pelo conteúdo que nós vamos estudar nessa lição. A outra sugestão é, no quadro, escreva a seguinte pergunta: o que é hermenêutica bíblica? E aí peço aos seus alunos que respondam essa pergunta, ouça as várias opiniões, depois explique o que é. Lembrando que a hermenêutica bíblica é o estudo dos princípios e métodos de interpretação do texto bíblico. E claro que durante as minhas sugestões aqui para você, as minhas dicas de aula, vou trazer algumas regras da interpretação de texto baseado na hermenêutica bíblica para que você tenha uma boa leitura e aplicação da palavra de Deus também na sua vida e na vida dos seus alunos. Eu não quero hoje na lição aqui passar o texto ou aquilo que é proposto na nossa lição. Por quê? Nós temos 13 lições durante todo o trimestre. Você já estudou na lição passada sobre o que é o movimento pentecostal, então não vou me deter em explicar isso para você, porque você já vem de uma aula em que estudou isso. Também não vou explicar para você a base da doutrina pentecostal, nem o que é o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, dom de línguas e assim por diante, porque isso é assunto para as próximas aulas. E você também se detenha na sala de aula no assunto de interpretação bíblica, realmente o que está proposto na lição. Como nós, pentecostais, interpretamos a Bíblia Sagrada. Esse é o assunto proposto. E que você possa mergulhar no assunto de interpretação da palavra de Deus. Realmente levar para a sala de aula essa seriedade que nós precisamos ter ao ler e ao interpretar o texto bíblico. E as demais doutrinas, os pensamentos, as ações, os dons do Espírito na igreja, a dinâmica do Espírito na igreja, vamos deixar para as próximas aulas, que serão muito ricas e terão um conteúdo
excelente para nós aplicarmos à vida dos nossos alunos, ok? Então vamos lá. Uma das leis importantes da hermenêutica bíblica é que a Bíblia deve ser interpretada literalmente. Nós devemos ler a palavra de Deus e realmente aquilo que está escrito ali, fazermos uma avaliação e buscarmos uma aplicação daquilo que literalmente está escrito na palavra de Deus. É uma das primeiras regras, ler a palavra pelo que está escrito na palavra. Segunda lei fundamental da hermenêutica bíblica é que as passagens bíblicas devem ser interpretadas levando em consideração o contexto histórico, gramatical e contextual. Nós não devemos ler a Bíblia isoladamente. Uma das dicas excelentes para você interpretar a palavra de Deus é ler o contexto, considerando a história da palavra de Deus, considerando a gramática nos seus originais, que vai ser os textos escritos aí em hebraico, aramaico e grego, e também olhando a questão contextual, ou seja, você lê o contexto do versículo que você está lendo. A partir do momento que você lê um versículo isolado e você tenta dele tirar uma aplicação para a sua vida, ou você tem conhecimento total do assunto que você está lendo, ou então você vai correr um sério risco de fazer uma aplicação errada da palavra de Deus, uma interpretação que vai cometer graves erros. Então, nós precisamos ler o contexto todo para assim sabermos do que se trata a palavra de Deus. Interpretar uma passagem historicamente significa que devemos procurar compreender a cultura, o pano de fundo do assunto e a situação que deu origem ao texto. Nós precisamos levar isso em consideração. E também a terceira lei que eu destaco já no começo aqui é que a hermenêutica bíblica é que a Escritura é sempre a melhor intérprete da Escritura. Você lê Novo e Antigo Testamento, você lê vários livros, você conhece a história toda e aí você consegue entender de uma maneira macro a coisa e principalmente o propósito para qual ela foi escrita. Aqui eu coloco ainda algumas sugestões para você, alguns sites, alguns vídeos no YouTube que você pode acessar e pegar regras de interpretação de texto já para trazer para os seus alunos como uma sugestão explicando e respondendo o que é hermenêutica bíblica, ok? Assim nós vamos para o começo, o conteúdo da nossa lição. Tópico 1 diz assim: por que ler e interpretar a Bíblia corretamente? Então vai ser 3 subtópicos defendendo e trazendo esse entendimento. Por que lermos e interpretarmos corretamente a Bíblia? E aqui vem o primeiro objetivo da nossa lição, que é compreender a importância de interpretar corretamente os textos bíblicos. Por quê? Não basta somente ler, é necessário entender. Ler a palavra de Deus e não compreendê-la, não entendê-la, não faz sentido, não gera efeito em nossa vida. Por isso é necessário lermos e entendermos aquilo que estamos lendo. Entender corretamente, primeiro, significa beneficiar a si próprio. A partir do momento que eu leio a palavra de Deus e eu entendo ela, eu tenho um entendimento, eu estou me beneficiando, me alimentando da palavra de Deus. A partir do momento que eu leio e não entendo, eu estou trazendo complicações para a minha vida. Ou eu estou gerando em mim algo que não é produtivo. Eu estou talvez até gerando uma perca de tempo, um acréscimo das dúvidas e talvez até gerando situações em mim que a fé se perde nessas situações. Por isso, quando nós somos levados ao entendimento da palavra de Deus, primeiro, nós somos beneficiados. Por isso, seus alunos precisam ser desafiados a ler a palavra de Deus e a entender. Talvez muitos dos alunos que estarão sentados na sala de aula leem a palavra de Deus, não compreendem, aí aceitam qualquer ensinamento, qualquer doutrina que é aplicada a eles, eles aceitam. E uma coisa que surge hoje, diariamente na internet, nas pregações, é aquela sensação de que o pregador tem que trazer novidade. E nessa tentativa de trazer novidade, surgem as maiores heresias. E que às vezes são pegas, assumidas como modas, como prática de fé, como prática de vida. Porque os nossos alunos, os nossos jovens não são levados a um entendimento, a uma compreensão de que interpretar a Bíblia
é algo que eles necessitam fazer e fazer corretamente. Porque a partir do momento que eles tenham um conhecimento da palavra de Deus, eles vão realmente viver ela como realmente ela é. Por isso, nós precisamos fazer eles entender, e isso que trabalha o primeiro ponto. É necessário ler e entender a palavra de Deus de maneira correta. Segundo, quando nós lemos e entendemos corretamente a palavra de Deus, possibilita a gente ensinar outras pessoas e principalmente aplicar a palavra de Deus à vida dos outros. Você só pode ensinar alguém a partir do momento que você parou para aprender. Você só pode compartilhar conhecimento a partir do momento que você buscou esse conhecimento. Por isso, nossos alunos que estarão na sala de aula precisam ser levados a esse entendimento da seriedade, que é ensinar outras pessoas, aplicar conhecimento à vida dos outros, dar direções para as outras pessoas. Como faremos isso se não lemos, se não interpretamos a palavra de Deus como verdadeiramente ela é? Nós cairemos nas palavras de Jesus, que são cegos guiando outros cegos. Claro que ele estava falando da religiosidade e da hipocrisia dos fariseus, mas é uma grande verdade. A partir do momento que nós não compreendemos e queremos ensinar alguém, nós estamos conduzindo essas pessoas para o erro. É melhor parar, é melhor não falar, é melhor não defender a nossa fé. Por quê? Nós não estamos aptos para ensinar. Por isso, se há o desejo de ensinar, e nós devemos ter esse desejo, e devemos buscar ensinar a palavra de Deus para os outros, vamos primeiro sentar, aprender, e aí nos levantarmos para esse tempo, para esta geração. Há uma grande carência de ensinadores, de mestres, de pessoas que se levantem para ensinar, para aplicar a palavra de Deus de uma maneira coerente, correta e que faça sentido para a vida das outras pessoas. Mas essa carência só será suprida por pessoas que se levantem primeiro com sede da palavra de Deus, que aprendam a palavra de Deus e que aí se coloquem para ensinar os demais. Seus alunos precisam fazer uma reflexão e ter a compreensão de que é necessário entender, interpretar corretamente para aplicar a vida dos demais. Terceiro ponto trabalha que quando nós interpretamos e lemos corretamente a palavra de Deus, nós estamos mostrando respeito pela própria palavra de Deus, pelo texto sagrado. Nós não estamos lendo e nem tratando ele de qualquer maneira, muito pelo contrário, nós estamos demonstrando respeito pela palavra de Deus. E aqui entra uma questão, não é o que eu acho, mas sim a verdade do texto. Não é o que eu ouvi na TV, não é o que eu ouvi no YouTube, não é o que o fulano de tal disse, é aquilo que eu aprendi, é aquilo que eu estudei, é aquilo que está no texto bíblico. Por quê? Eu suei em cima disso. Eu li, eu reli, eu busquei comentários, eu me apliquei em ter o entendimento da palavra de Deus. Nossos alunos precisam ser confrontados nessa realidade. Num tempo em que todo mundo quer o caminho mais fácil, num tempo em que ninguém quer parar para realmente se dedicar, desgastar-se, suar para realmente trazer um conteúdo sério, nossos alunos precisam ser questionados nisso para não serem, amanhã ou depois, ou talvez agora, pessoas que estão falando por aí, desculpe o termo, bobagens em relação à palavra de Deus. É melhor não falar se for falar coisas que não é verdade, falar coisas da sua cabeça e que não tem nada a ver com o texto bíblico, ok? Dicas de interpretação. Trago algumas para você em relação a esse primeiro tópico aqui. Já que nós estamos falando que precisamos ler e interpretar a Bíblia corretamente, então trago algumas dicas de interpretação. Primeiro, ler sempre a palavra de Deus, orando, pensando e refletindo. Orar por quê? A Bíblia é a palavra de Deus. Deus se manifestou, é a história de Deus registrada, é a ação de Deus no mundo, é a ação de Deus em pessoas e através de pessoas, é Deus contando, revelando a história, é Deus se revelando ao homem, é Deus trazendo conhecimento de si próprio ao homem, a palavra de Deus. Então, como que vamos ler a palavra de Deus sem ter um coração ou uma ação devocional?
É sempre bom ler a palavra de Deus em um estado de oração, de quebrantamento, em realmente dedicarmos tempo pensando sobre isso, refletindo sobre as verdades do texto bíblico. Por que pensar? Pensar por quê? Porque a palavra de Deus é o quê? É alfabeto, é um conjunto de letras, é um conjunto de informações. Tem um vocabulário, tem um original, teve a cabeça de um autor que recebeu a inspiração e escreveu. Por isso é necessário a gente pensar, é necessário ler, é necessário buscar recursos, diversas outras traduções. É necessário ir atrás disso. E tem muito material. Agora, nós desprezamos muitas vezes isso. Por isso, nós precisamos ter oração, questão do pensar, refletir sobre a palavra de Deus para que nós possamos fazer realmente uma boa interpretação. A partir do momento que nós nos dedicamos a pensar sobre o texto bíblico, que é o quê? Revirar as páginas da Bíblia, buscar comentários, buscar outras fontes que não são contrárias, mas que complementam o texto bíblico, que claro, não são a base é a palavra, mas você busca comentários de homens que estudaram realmente a palavra de Deus, se dedicaram em prol disso, foram grandes apologistas da fé cristã. A partir do momento que você faz isso, você está buscando compreender o texto e interpretá-lo da melhor maneira possível. Existe uma distância linguística, distância histórica, distância cultural, e é por isso que nós precisamos dedicar tempo pensando, refletindo, analisando, estudando o texto bíblico. Segunda dica de interpretação é considerar o gênero literário. A palavra de Deus, a Bíblia, tem vários gêneros presentes nela, gêneros literários. A Bíblia é feita de narrativas, leis, poesias, parábolas, e nós devemos considerar isso enquanto estamos lendo a palavra de Deus. Por quê? A partir do momento que eu tenho compreensão disso, eu vou entender que muda a linguagem, muda a maneira de se expressar, muda os símbolos, e isso exige de mim conhecimento, estudo, e é por isso que nós precisamos considerar o gênero literário da palavra de Deus. Outras dicas: olhar o texto todo. Ler por parágrafos, ler várias traduções, cuidado com a interpretação alegórica e isolada. Ah, isso significa aquilo. Principalmente as igrejas neopentecostais, não estou aqui para questionar ninguém e nem gerar dúvidas sobre ninguém. Mas muitas das igrejas neopentecostais, nós temos que ter um cuidado também no meio pentecostal, é dar simbologia para todas as coisas que estão na Bíblia. Nem tudo tem um sentido alegórico, nem tudo a gente pode fazer uma interpretação assim. Nós precisamos ler o texto bíblico primeiro na sua literalidade, fazer uma interpretação do que está escrito aqui. Há algumas coisas que sim pode ser usado numa questão alegórica, não sou contra, mas muito cuidado em relação a isso. Muito estudo para isso, muita consideração ao que o autor quis dizer quando estava escrevendo a palavra de Deus. Outra dica: leia o todo, considere o livro todo, o pensamento do autor, olhe o contexto. Não pegue um versículo isolado, foque somente ali e esqueça o restante. Não, dedique tempo, leia o contexto, leia o livro todo, se possível. Você vai entender aonde está a mente do autor, aquilo que Deus colocou no coração dele, aquilo que ele foi inspirado a escrever. E o texto vai ter uma grandeza muito maior para você do que simplesmente pegar um versículo isolado e sair por aí falando aquilo que você achou que é a palavra de Deus. Considere a linguagem figurada. Semelhanças, metáforas, parábolas e assim por diante vão trazer para você uma compreensão maior da palavra de Deus. Outra dica de interpretação: aplique o texto à sua vida. Depois que você faz toda essa interpretação, toda essa consideração histórica, cultural, segue algumas outras regras que estão colocadas para você também no nosso material, e vem a hora de chegar a aplicar o texto à sua vida. Aplique o texto a ti mesmo. Leia e busque entender o que você está lendo. O que esse texto fala para os dias de hoje e para a realidade que você está vivendo. A ponte entre o texto bíblico e a aplicação ao dia de hoje é a interpretação, e é isso que nós estamos levando nossos alunos a refletirem. Por isso essas regras que eu coloquei aqui de interpretação. O que esse texto diz para você? É assim que nós precisamos ler a palavra de Deus. E uma outra dica que eu deixo aqui
para nós irmos para o próximo tópico, é compartilhe o seu conhecimento. Converse com pessoas sobre o que você aprendeu da palavra de Deus, aquilo que soou como novo para você, aquilo que desceu ao seu coração, aquilo que você leu aqui, que você aprendeu, o autor estava passando por isso, aquela família estava vivendo isso, Deus se manifestou dessa maneira. Compartilhe isso com outras pessoas. Compartilhe, converse sobre porções bíblicas, mas sempre com a disponibilidade para aprender e crescer. Não compartilhe sendo o dono do conhecimento. Não compartilhe sendo o dono da verdade. Compartilhe sempre buscando aprender e crescer. Ok? Essas são algumas dicas de interpretação que eu coloquei aí para você compartilhar com os seus alunos. Você pode ficar à vontade para buscar outras tantas e colocar isso para eles de uma maneira que eles entendam e que leiam a palavra de Deus seguindo essas dicas de interpretação e que assim eles não corram o risco de estar dizendo que a palavra de Deus está falando algo que na verdade ela não está dizendo. Assim nós vamos para o tópico 2. Como os pentecostais ou como o pentecostal lê a Bíblia. E aqui eu relacionei o segundo objetivo da nossa aula, que é mostrar como o pentecostal interpreta a palavra de Deus. A interpretação bíblica dos pentecostais considera e valoriza a experiência com o Espírito Santo e com o poder de Deus. Essa é uma síntese daquilo que está no nosso conteúdo aqui. A interpretação bíblica feita pelos pentecostais considera e valoriza a experiência com o Espírito Santo e o poder de Deus. Sim, a nossa interpretação ela tem uma centralidade na experiência. Nós, pentecostais, interpretamos a palavra de Deus olhando e buscando mais a experiência dos personagens bíblicos com o poder de Deus, com a ação de Deus. Essa nossa interpretação ela é feita com uma tendência literalista. Olhamos os textos bíblicos e buscamos interpretar eles da forma mais literal possível. Um exemplo, Jesus ordenou curar enfermos, expulsar demônios. Nós, pentecostais, lemos a palavra, lemos isso que Jesus mandou a gente fazer, não ficamos questionando. Muito pelo contrário, saímos por aí orando por cura, por libertação, debaixo das palavras de Jesus. Não ficamos gerando questionamentos, se existe demônio, se não existe, se eram para aquele tempo, se não eram, enfim. Está escrito que é para ir, pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios, e assim nós agimos e assim nós fazemos. É um exemplo pequeno, simples, de uma interpretação mais literalista da palavra de Deus. A interpretação mais literalista traz a afirmação das experiências com o poder de Deus, ou seja, nós buscamos realmente aquilo que está escrito ali na palavra de Deus e logo relacionamos isso de uma forma de que alguém experimentou uma ação de Deus, o poder de Deus em sua vida, e a partir daí nós fazemos a interpretação e, consequentemente, a aplicação do texto. Quase sempre essa interpretação ela é feita de uma linguagem simples, direta e afirmadora do poder de Deus. Usando as palavras simples aqui, não é que não deve se dedicar ao estudo ou que não é uma busca por recursos, por aprofundamento do texto, por conhecer o todo. Não, muito pelo contrário. Nós devemos, como pentecostais, ter sim uma interpretação literalista, focado na questão da experiência, mas devemos também nos aprofundar no estudo da palavra de Deus, buscar a palavra, aprofundar em relação a ela, conhecer a sua história, conhecer o seu contexto e a partir de então fazer uma aplicação à nossa realidade. Porque a palavra de Deus é o registro, a ação de Deus na vida de pessoas, no decorrer da história, Deus revelando o seu propósito, Deus comunicando de si mesmo aos homens e nós podemos, assim como os personagens bíblicos viveram ações de Deus no decorrer da história e elas estão registradas aqui, nós também podemos no dia de hoje viver estas ações de Deus. A interpretação pentecostal ela é vivencial, une os episódios do texto bíblico e as circunstâncias que os fiéis se encontram. Nós fazemos sim uma ligação
rápida da palavra de Deus à realidade que nós estamos vivendo. Essa interpretação que busca aproximar o máximo possível a realidade bíblica, a experiência vivenciada pelas pessoas ou pelos fiéis, aquelas que nós fazemos a aplicação da Bíblia, é sempre feita dentro de regras corretas de interpretação da palavra. Ou, se não é, deve ser buscada. Nós, por crer na experiência com Deus, valorizar a experiência, não partimos de um princípio de que fazemos aquilo que vem à nossa mente. Aplicamos o texto de maneira solta, despreparada, desapegada da sua realidade. Muito pelo contrário. Nós estamos estudando a palavra de Deus para quê? Para fazermos uma aplicação correta da palavra. Para levarmos pessoas a experimentarem o poder de Deus, assim como pessoas na Bíblia experimentaram. Assim como no decorrer da história, homens e mulheres, famílias, cidades, lugares foram tocados pelo poder de Deus, viver o extraordinário de Deus, nós também queremos nesses dias viver esta ação de Deus em nossa vida. Viver o propósito de Deus nesse tempo e cumprirmos a missão que Ele tem para nós. A interpretação do texto bíblico, ela deve sempre valorizar a realidade do texto, ok? Fazendo uma síntese, então, a interpretação pentecostal, ela é baseada e tem a tendência mais literalista e também baseada na questão da experiência com o poder de Deus. Assim, nós vamos para o tópico 3, que fala sobre a questão do livro de Atos, descritivo ou prescritivo. E eu relaciono aqui o terceiro objetivo da nossa aula, que é conscientizar o aluno que o livro de Atos tem um caráter descritivo e prescritivo. O livro de Atos é o registro do Espírito Santo na igreja e por meio da igreja. É um livro histórico. Ele vai ter os registros, sim, da ação do Espírito Santo na vida da igreja, o começo da igreja e as ações da igreja através do Espírito Santo. O Espírito Santo foi ordenado por Jesus sobre a vida dos discípulos e Jesus ordenou aos discípulos que ficassem em Jerusalém até que do alto recebessem o Espírito Santo, o revestimento para cumprir a missão. E a partir de então, eles seriam ações, homens de Deus, se movendo para continuar a missão de Deus em Jerusalém, Samaria, Judeia e os confins da terra. Esta missão seria cumprida e foi cumprida e é cumprida na ação do Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre a igreja e o Espírito Santo é o poder de Deus agindo na igreja para o cumprimento da missão. Você vai ver que quando os discípulos estão no cenáculo, eles recebem a promessa do Espírito Santo, a primeira coisa que acontece, o Espírito Santo conduz eles para fora do cenáculo, para testificar do que estavam vivendo, para pregar poderosamente, para convencer as pessoas ao arrependimento. É essa a ação do Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo quer agir na igreja, nos conduzindo à missão, ao encontro dos povos não alcançados, ao encontro daqueles que estão sedentos pelo Evangelho, ao cumprimento da missão. Há um poder que é dado através do Espírito, curar os enfermos, expulsar os demônios, falar novas línguas, ser livrado de ações que talvez vêm para parar a pregação do Evangelho. Esse poder é feito através de quem? Da ação do Espírito Santo na igreja, mas para o cumprimento da missão. Mais para frente a gente vai estudar sobre isso, sobre o cumprimento da missão, a ação do Espírito Santo na vida da igreja, mas eu deixo um conselho para você. Desafio os seus alunos a ler o livro de Atos. Vamos fazer isso, assumo esse compromisso com você de durante esse trimestre lermos diariamente, se não todo, mas porções do livro de Atos e realmente compreendermos o todo desse início da vida da igreja baseado na ação do Espírito Santo, no domínio do Espírito Santo e os resultados que essa igreja alcançou. O livro de Atos nos mostra a forma como Deus agiu através da palavra, transformando pessoas e fazendo a igreja crescer. Como o Espírito Santo capacitou esses homens para cumprirem o propósito. O Espírito Santo fez com que a igreja avançasse, fez com que a igreja saísse da especulação, lembra dos discípulos antes? Questionando Jesus sobre várias coisas. A partir do momento que eles recebem o Espírito Santo, eles só saem para cumprir a missão e explicando o que estava acontecendo naquele tempo. Deus deu à igreja o poder, através do Espírito Santo, para perdoar aquelas pessoas que afrontavam a eles. Deu à igreja o poder para
pregar até os confins da terra e deu poder à igreja para morrer pelo amor ao Evangelho. A Bíblia registra os mártires, pessoas que entregaram a sua vida, pessoas que foram até as últimas circunstâncias, fizeram isso na convicção que tinham e no poder do Espírito Santo que estava sobre a vida deles. Quando a promessa do Espírito Santo é recebida, Pedro vai identificar a descida do Espírito Santo como o cumprimento da promessa de Joel, dizendo: esses são os dias do Senhor, esses são os dias que foram profetizados por Joel. Nós estamos vivendo o derramamento do Espírito Santo, isso é cumprimento da palavra de Deus, são os dias do Senhor. Vamos viver o que Ele tem proporcionado para nós vivermos nesse tempo. E a promessa do Espírito Santo dizia que o derramamento quebraria barreiras e romperia preconceitos. Filhos e filhas profetizarão. Romperia preconceitos etários. Os jovens e os velhos teriam visões. E a partir do momento rompe também o preconceito social. O texto cita de servos e servas servindo e vivendo esse momento. A promessa define o derramamento como um evento salvador, dizendo que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E isso acontece no dia de Pentecostes, acontece nos primeiros passos da igreja e acontece ainda hoje. Os dias do derramamento do Espírito Santo. Um tempo em que pessoas se rendem diante do Senhor. Um tempo que há quebrantamento de coração, convicção de pecado e pessoas se rendendo ao poder de Jesus. A ação salvadora de Cristo. Pedro vai identificar nos seus dias que o Espírito Santo era para aqueles dias, que a promessa de Joel era para aquele tempo, era para a igreja, e o que eles estavam vivendo era realmente uma ação de Deus. Eu termino dizendo que estudar o livro de Atos é trazer o que Deus fez através da igreja primitiva à memória. É trazer à nossa mente a lembrança de quanto o Espírito Santo pode trabalhar através da vida de alguém e pode capacitar alguém para viver coisas extraordinárias. Ler o livro de Atos e estudar o livro de Atos é trazer a esperança que Deus pode fazer hoje também aquilo que fez na igreja primitiva através da unção do Espírito Santo. O livro de Atos, ele não é um livro simplesmente histórico, de registro de algo que ficou no passado. Ele é sim um registro histórico de algo que a igreja viveu naqueles dias, mas é também uma demonstração para nós que nós podemos ainda hoje viver coisas extraordinárias como aqueles homens viveram. É isso que nós estamos estudando, é isso que nós vamos estudar e essa é só a segunda lição. Vem muitas outras pela frente falando sobre a ação do Espírito Santo e as coisas extraordinárias que Ele pode fazer na vida de alguém. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma excelente aula e que esse trimestre seja um diferencial na vida dos seus alunos. Que eles tenham uma experiência com o Espírito Santo, que esse seja o desejo do seu coração, que eles amem a palavra e que eles decidam viver ela de forma radical e que assim o Espírito Santo os usará para algo extraordinário nesse tempo, na sua cidade, aonde quer que eles estejam. Que Deus abençoe a sua vida, professor, e que você, com coragem, com ousadia e com excelência, possa dar essa aula e levar os seus alunos a amar a palavra de Deus. Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe, em nome de Jesus.